Há certas emoções que não podem ser fingidas, porque você não consegue controlar conscientemente os músculos em seu rosto que as expressam. Em relação à tristeza, por exemplo, tudo está ligado ao espaço entre as sobrancelhas. Se você está realmente infeliz, não apenas fingindo estar, suas sobrancelhas vão se aproximar. É surpreendentemente difícil fingir isso de forma convincente por mais de 1 ou 2 minutos. E agora olhe para ela. Ali está. Pode haver lágrimas se acumulando em seus olhos e um tremor em seu lábio, mas as sobrancelhas estão estáveis, calmas. Olá, beldades! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o livrito Onde Está Daisy Mason, da autora Kara Hunter. Meu primeiro contato com a autora, e também esse foi o primeiro lançamento de thriller da editora Trama, que é esta que tem este selinho aqui, que é um labirinto. Será que vai focar, meninas? Focou! Tem este selinho aqui. A Trama é o novo selo do Grupo Ediouro e promete trazer títulos de fantasia e thrillers. Eles me convidaram para ler Onde Está Daisy Mason, e era um livro que, curiosamente, já estava na minha lista de livros para ler lá do Goodreads. Então fiquei muito feliz deles trazerem aqui pro Brasil e li. E, gente, foi uma grande experiência, mas eu queria falar que eu li ele em live. E assim, cada vez que eu leio um thriller em live, duas coisas podem acontecer. Primeiro, fica evidente a cara que eu tô, então se eu não tô gostando, se eu achei meio batido, ou se, sei lá, a história não tá me agradando, fica bem evidente. Mas quando eu estou sendo feita ou de palhaça, ou então me surpreendendo muito com a história, a minha cara também não esconde. Com Daisy Mason, felizmente, foi a segunda opção. Eu já quero começar falando, inclusive, que eu fiz um roteiro belíssimo para falar sobre este livro aqui. E aí eu olhei pro roteiro e eu falei, não vou te ler, não vou usar ele não. Ou seja, perdi um pouco do meu tempo fazendo roteiro, porque na realidade eu vou falar pra vocês as minhas impressões só com tudo que está armazenado aqui, ainda um pouco extasiado com tudo o que aconteceu durante essa leitura e o que eu achei da história em si. Porque é um thriller bem elaborado, mas eu preciso que vocês saibam o quão bem elaborado ele é. E antes de tudo, eu sei que isso é um pouquinho chato, mas é incrível como funciona até hoje. Mas enfim, eu só queria lembrar vocês de deixarem o joinha aqui embaixo se vocês gostarem desse vídeo, porque ele impulsiona os vídeos do YouTube e é muito importante pra mim enquanto criadora. É nóis! Já vamos dizer que Daisy Mason começa de uma forma meio inusitada. Porque o que acontece? Já no início tá rolando uma festa fantasia no quintal da família Mason. A família Mason é composta pela Sharon, pelo Barry, pelo Léo e pela Daisy. E aparentemente eles são uma família comercial de margarina. Realmente, só aparentemente. Porque é aquela coisa, eles moram num bar super conceituado, tem uma casa boa, uma boa estrutura familiar, aparentemente. E tem uma filha toda graciosa, bonitinha, tanto quanto o menino, né, que apesar de ser mais quieto, mais retido, também é muito bem educado. Então até aí é o que a gente sabe mais ou menos da família, até que de repente, no meio dessa festa, a Daisy some. O livro já começa assim, então eu fiquei muito feliz porque não tem todo aquele auê até a gente chegar de fato nessa pergunta aqui do título, sabe? Já é bem certeiro em relação ao que tá acontecendo. E por conta disso, a gente não tem mais vontade de largar o livro por uma boa parte do nosso dia. À medida que eles percebem que a Daisy não está presente ali, não tá em casa, não tá na casa de nenhum amigo, obviamente a polícia é contatada e a gente vai conhecer o detetive inspetor Adam Foley. Ele é, se eu não me engano, presente também em mais livros da Kara Hunter, mas esse daqui é o primeiro onde ele aparece. Eu fiquei bem curiosa desde o início, porque a narrativa, inicialmente, ela é em primeira pessoa e quem tá narrando é o detetive inspetor Adam Foley. Mas depois de um tempo, né, quando a gente já conhece mais ou menos os pensamentos dele, basicamente um pouco da personalidade do Adam, a narrativa em alguns momentos passa a ser também em terceira pessoa e principalmente não é linear. A gente volta várias vezes no tempo, principalmente para mostrar um pouco mais as relações interpessoais da Daisy Mason e o que pode ter acontecido para essa criança ter sumido do nada sem ninguém nunca nem ter visto por onde que ela passou. Como assim? A gente tá numa festa, num bairro conceituado, chique, e ninguém viu essa criança, ninguém viu uma pessoa suspeita, não tem traço dela, sabe? Então a gente tá partindo do nada. Até porque quando acontece a primeira conversa da equipe de investigação
investigadores com a família, ela é bem estranha. Obviamente, a autora fez isso de propósito, porque a gente precisa ter suspeitos e, estatisticamente falando, quando uma criança some, quando acontece um crime que envolve uma criança, se eu não me engano, 80% dos casos, o culpado é um conhecido da criança, seja familiar ou não. Então, eu achei muito boa a forma como a autora usou isso aqui, explorando, né, essa estatística no livro, porque, evidentemente, ela sabe que essa estatística existe. Ela pesquisou pra fazer o livro. Eu não sei se ela é criminóloga, psicóloga, advogada, criminalista, enfim, mas ela, de fato, pesquisou muito bem, porque ela usou deste dado aqui no livro e explorou muito bem ele. Outra coisa maravilhosa deste livro é a construção do suspense. Chega a determinado momento que a história tá tão boa e tem tanto plot que vai acontecendo um após o outro, mesmo quando termina um, já começa outro. Me lembrei muito, inclusive, da escrita do Joel Dicker, mas aqui ela é uma escrita mais fluida, na minha opinião. E, de qualquer forma, quando acontece um plot já resolvido ou não, a gente começa a se questionar outras coisas. Por exemplo, em determinado momento, né, eu até comentei com o pessoal lá da live, eu falei assim, gente, eu até quero saber, claro, onde que a Daisy Mason tá. Só que tem tanta coisa mais importante também acontecendo que eu não consigo mais priorizar o que eu quero saber, o que eu não quero. Sabe, o que é mais importante pra eu saber agora? Eu não conseguia definir essa prioridade porque tava tudo muito bom, sabe? A história tava muito boa, não tinha ponta solta, não tinha uma coisa forçada, porque às vezes em thrillers acontece, por exemplo, vou usar o Daisy Mason, acontece do leitor querer saber aonde está a Daisy Mason, afinal de contas é como sugere o título, mas às vezes a história fica tanto só nisso, tipo, só focando nisso, só pra responder essa pergunta principal, vamos dizer assim, que o autor esquece de manter um ritmo bom pra gente querer ainda saber o que aconteceu com a Daisy, que às vezes a história tá tão chata que a gente já não quer mais saber o que aconteceu e só larga, sabe? Acontecia bastante em thrillers, esse tipo de coisa, mas aqui tem tanta ponta, todas juntinhas, amarradinhas, tudo tão bem construído, sabe? Que dá uma felicidade quando a gente lê. Porque é muito incrível a gente ver o potencial de um autor nesses momentos, principalmente autores de suspenses e thrillers. Enfim, voltando pra nossa história, a gente vai conhecer um pouquinho mais do detetive, né? Adam Foley, afinal de contas, boa parte da história é narrada por ele. A autora, de novo, pesquisou bastante em relação à investigação, criminologia, a investigação de uma cena, perícia, tudo isso ela pontuou de uma maneira muito profissional. Mas eu quero fazer um adendo específico aqui, e foi nesse ponto que esse livro me ganhou. Esse livro me ganhou na relação que ele coloca entre a mídia e a criminalidade. É um pouco difícil explicar num vídeo aqui no YouTube, muito menos num vídeo, né, que eu tô falando sobre o livro, porque é uma questão ampla, onde na pós-graduação em criminologia, por exemplo, é muito abordado, a gente tem uma matéria só sobre mídia e criminalidade. Mas aqui foi tão bem abordado porque à medida que as coisas vão se desenvolvendo, a investigação vai se desenvolvendo, já a cidade inteira sabe o que estava acontecendo com a Daisy, basicamente. No caso, sabe que ela estava desaparecida. Então tomou um nível um pouco nacional também, porque é colocado em twitters, é colocado em noticiário, então o pessoal começou a dar uma olhada a mais nisso e vieram, é claro, os grandes juízes da internet, os grandes psicólogos da internet, os mestres em expressão corporal, as pessoas que chegam no Twitter, por exemplo, e falam, não, porque tal pessoa é muito suspeita. Não, porque você viu o jeito que a mãe da Daisy Mason falou, você viu o jeito que o irmão estava agindo, é muito estranho. E, nossa senhora, isso é tão bem explorado aqui que a gente fica com raiva, mas ao mesmo tempo a gente se sente mais próximo da realidade, sabe? Um pouco mais próximo da realidade, de tanto que isso acontece. Quantas vezes você já viu um caso que aconteceu e que foi noticiado, né, a nível nacional ou não, pode ser aí na sua cidade, e aí você viu os comentários e era cheio de gente falando, não, porque o acusado é fulano, porque o acusado com certeza é ciclano, não, porque, gente, com certeza essa pessoa é culpada, olha como ela está mexendo a sobrancelha, olha como ela está mexendo a boca. E aí é um paralelo que a autora fez muito bem, porque ela nos deixa meio que à deriva, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que, sim, existe toda uma leitura de expressões que podem nos ajudar a encontrar suspeitos e eventuais culpados, também existe o grande surto punitivista, que acontece porque as pessoas são viciadas em querer arranjar alguém pra punir, porque assim elas se sentem mais confortáveis e sentem que a justiça foi feita, mesmo que não encontrem provas concretas contra tal pessoa, sabe? Isso é algo comprovado, não preciso entrar muito nos delongas, né, de toda essa questão, mas acontece, sim, acontece e muito. E em Daisy Mason, a autora
explorou isso numa maestria, sabe? Que, nossa, sabe quando a gente olha e se sente até inspirada, com vontade de escrever também, ou de fazer o nosso trabalho também? Foi assim que eu me senti inspirada pela Kara Hunter. É uma autora incrível, nossa, incrível de todas as formas, assim. E quando isso aconteceu, né, essa relação feita entre mídia e criminalidade rolou no livro, ela passou a acontecer até o final. E me lembrou muito vários casos que já contei até aqui no canal, como o do Andrew Cunanan, onde uma informação sigilosa vazou pra mídia, a mídia não está nem aí, ela publicou e talvez se essa informação não tivesse sido vazada, algumas vidas poderiam ser poupadas. E não é nessa mesma intensidade que acontece aqui em Daisy Mason, mas me lembrou muito porque, sim, a autora pesquisou, ela estudou, ela sabe do que ela tá escrevendo, o que ela tá falando aqui. Também me lembrou o caso da JonBenét, que é aquela também que eu já contei aqui no canal, aquela menina que participava de vários concursos de beleza infantis, e aí, certo dia ela sumiu, até rolou uma busca, mas ela foi encontrada dentro de casa, infelizmente sem vida. E eu me lembrei muito da JonBenét, pelo menos até metade do livro, eu comentei com o pessoal na live, que eu me lembrei, porque o irmão, especificamente aqui, que foi construído, pareceu bastante o irmão da JonBenét, sabe? Eu não sei se a autora se inspirou de fato, mas pareceu muito, principalmente quando as outras pessoas falam, nossa, você viu, ele é um pouco estranho, ele não fala muito, ele é quieto demais. E algo muito legal é que não ficou só por isso, a gente vai conhecer também um pouco mais da família e vai entender por que a família age de tal forma ou deixa de agir, né, de determinada forma que a gente acha que tem que ser a certa. Por exemplo, acontece muito em redes sociais da vida, da pessoa julgar a expressão de uma pessoa que está ou enlutada, né, que tá sofrendo com um luto, tá desesperada, ou que está angustiada. Aqui a gente tem um pai e uma mãe que não sabem onde a filha está. Eles vão dar uma entrevista, eles vão fazer uma coletiva, e a partir do momento que a coletiva é anunciada, obviamente, os especialistas, assim como no início, né, desde o início já tinham definido quem era um culpado, quem era inocente, também vem a entrevista e falam, não, porque a forma que agiu a mãe, com certeza tem algo ali. A forma que o pai agiu, ele não tá nem aí pra menina. E assim vão perpetuando construções sociais ao longo da vida, como se a gente não tivesse cansado de lidar com isso, e como se não existissem pessoas que estudam pra tal, né? Existem pessoas que estudam, que estão investigando, que estão fazendo o trabalho delas. Calma, sabe? Só calma. Enfim, eu acho que eu me aprofundei até um pouco demais pra falar do livro, mas é que ele levanta questões importantes e que eu acho extremamente necessárias que a gente pause, dê uma olhada e faça uma reflexão também sobre elas, porque não vale a pena a gente continuar perpetuando esse tipo de comportamento, assim como eu também acho que devemos sempre enaltecer histórias de suspense, thrillers, policiais, terror, enfim, histórias que nos toquem de uma maneira pessoal. Aqui tocou de uma maneira pessoal porque eu já cansei de falar nesse canal aqui por muito tempo da relação entre mídia e criminalidade, que é muito forte e que nós devemos sempre estar cientes disso e saber que nem tudo que você lê num portal de notícia, mesmo esse portal de notícias sendo sério, vamos dizer assim, nem tudo é colocado ali porque ele quer te passar informação. Às vezes ele quer criar a informação e não passar. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, principalmente quando vidas humanas estão envolvidas, o que é muito comum a gente perceber ao longo da internet, vários detetives formados em temporadas do CSI que acham que a vida real também é um episódio de CSI. Enfim, o que eu tinha pra falar do livro, eu acho que eu até falei demais, eu realmente não imaginava que eu fosse falar tanto, não segui um roteiro nenhum, não segui script, realmente falei tudo o que eu pensei desde o início até o finalzinho do livro, e eu quero fazer uma menção honrosa para o epílogo. Gente, o epílogo desse livro é um negócio que pra mim foi fantástico, fantástico, não tinha como acabar de uma forma melhor. Lógico que quando a gente chega no final de uma história de suspense, existem duas saídas, ou você vai adorar, ou você vai pensar, ai não, poderia ser melhor e blá 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 blá. Eu amei de coração, fiquei muito feliz com o final da história, porque eu tava com um pouco daquele receio de gostar tanto da história e aí chegar no final não achar tão boa assim, mas é incrível, é fantástico. A Kara Hunter é uma autora que eu quero continuar lendo, mas com toda a certeza do mundo, eu espero muito que a editora traga mais títulos da autora também. E por favor, gente, se vocês puderem, se vocês quiserem também, e se vocês sentiram interesse em ler este livro, não
desperdicem esse interesse, não esperem ele passar, por favor, leiam. É muito bom, um thriller muito bem construído, com todo o cuidado que um thriller precisa ter, principalmente quando ele tá falando de casos que acontecem ao nosso redor. É uma história incrível, me envolveu muito e eu espero que também envolva vocês e que vocês gostem e sintam as mesmas coisas que eu e que vocês também aprendam muito com o livro, porque ele nos ensina bastante coisa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa eu ter ficado tão longo, mas eu ando falando mais que o Homem da Cobra. Se você quiser me acompanhar lá na rede social roxinha, eu faço lives todos os dias às 15h13, lives de leitura e também a gente fofoca, que o nome do quadro é Fofocando. E eu espero vocês por lá também. Obrigada pela paciência, pela companhia. Tamo junto, beijo, até o próximo vídeo, tchau!